Eu estava aqui pensando, quando é que vai ser declarado o Dia da Dependência do Brasil? Dependência, porque o Dia da Independência, nós brasileiros acreditamos que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, então filho do rei de Portugal, Dom João VI, o filho do rei, decretou a independência do Brasil de Portugal. O filho do rei decretou a independência do Brasil, depois nós acreditamos, certo? Então esse é o dia da independência de Portugal. Agora eu quero saber quando é que vai ser proclamado o dia da dependência do Brasil. Ela vai perguntar, mas dependência de quem? Que o Brasil é independente? Como é que o Brasil vai decretar dia da dependência? Dia da dependência de quê? De Portugal? Não. Quando é que o Brasil vai oficializar o dia da dependência da China? Com todo o respeito, meu amigo, minha amiga, se a gente esquecer por um momento esse negócio de Deus, pátria e família, de luta contra o aborto, a liberação das drogas, a ideologia de gênero, todas essas merda aí. E se a gente esquecer um pouquinho a gratidão que o povo tem que ter pelo Bolsa Família, se a gente esquecer um pouquinho esses negócios, esqueça que o presidente é o Lula, vamos esquecer Bolsonaro e Lula por um momento. Só se liga na informação, presta atenção nessa informação, faz de conta que você não sabe quem é o presidente, que você não é brasileiro. Só escuta a informação. O presidente do Brasil viajou até a China e encontrou o presidente da China. E lá na China, o presidente do Brasil fez acordos com o presidente da China, que se comprometeu em pegar empresas privadas da China e investir no Brasil para reindustrializar o Brasil. Com calma. É difícil. É muito difícil mesmo. É difícil entender isso porque se você é petista, você escuta as coisas maravilhosas que o PT está falando. Se você é bolsonarista, você está escutando as coisas terríveis que o pessoal da direita está falando. Então é simples. Ó. O presidente do Brasil viajou para a China. Lá na China encontrou o presidente da China que, fazendo um acordo, combinou com o presidente do Brasil que o governo chinês vai instalar empresas privadas da China no Brasil para gerar empregos e industrializar o Brasil com empresas privadas da China. Beleza? Não tá beleza, cara. Se você entendeu, olha que triste. Como é que é? A primeira pergunta que o brasileiro deveria se fazer. Por que é que, se um presidente da China tem a capacidade de industrializar o Brasil, por que o presidente do Brasil mesmo não industrializa o Brasil? Por que o presidente do Brasil não administra a política brasileira para fazer com que aquela quantia de herdeiros inúteis que tem no Brasil, tem muita gente milionária, tem muito herdeiro que herdou grandes latifúndios, que deram milhões, que aplicam na Bolsa de Valores, no tesouro do governo. Por que o governo brasileiro não muda a política e não faz com que esses herdeiros inúteis, incapazes e incompetentes que herdaram suas fortunas de antepassados corruptos, por que o governo brasileiro não se organiza e não faz com que esses milionários do Brasil, que tem um monte, que ganham muito dinheiro só porque tem dinheiro, que o governo brasileiro não organiza política para fazer esses caras utilizar o dinheiro que eles têm industrializando o Brasil? Essa resposta é simples, pelo simples fato de que a taxa Selic, que agora é colocada pelo presidente do Banco Central, escolhido pelo presidente do Brasil, que é o Lula, né? A taxa Selic está 14,75, praticamente 15%. Então acontece o seguinte, quem tem dinheiro no Brasil ganha dinheiro simplesmente porque tem dinheiro. Imagine, taxa Selic 14,75, 15%, vamos dizer, para fazer mais fácil a conta. Então, cada 100 mil reais que um milionário, um bilionário tem, a cada 100 mil reais, ele ganha mais de 15 mil reais por ano só de juro, sem fazer nada. Dinheiro da onde? De onde é que vem esse juro? Vem dos impostos que o governo brasileiro arrecada do povo brasileiro e paga em juros da dívida pública. Então o que acontece? No Brasil, quem tem dinheiro só abre negócio se for muito burro, se for um estúpido, se for um total ignorante em economia, se for um bocó. Se for sério, cara, o cara para abrir negócio no Brasil, quem tem dinheiro abrindo negócio no Brasil é muito burro. Porque quando você abre um negócio no Brasil, primeiro vai ter que abrir o negócio. Um restaurante, por exemplo, vai ter que pegar alvará na prefeitura, licença no bombeiro, vai ter que abrir a empresa, vai ter que pagar contador, vai ter que contratar os funcionários, vai pagar o aluguel, vai ter aquele custo fixo
para sempre, que pode virar um baita de um prejuízo, aluguel todo mês, conta de água e luz todo mês, salário dos funcionários todo mês, e vai ter problema de funcionário que não vem trabalhar no final de semana, e vai ter funcionário que vai botar a empresa no pau, e vai ter que pagar férias para os caras, vai ter que pagar 13º e etc. É só incômodo, é um monte de coisa, um monte de serviçama que você vai ter, um monte de problema que você não precisa ter. Se você tiver dinheiro, se você tiver 100 mil reais, pelo menos 15 mil reais de limpo, líquido para o bolso você leva. Se você tiver 1 milhão de reais, se você tiver 10 milhões ou 100 milhões de reais, olha a quantia de dinheiro. Se você tiver 100 milhões de reais, dinheiro que o governo brasileiro vai tirar dos impostos das pessoas e pagar de juro, se você aplicar no Tesouro Direto Simples. Então, por que o Brasil não se industrializa com dinheiro e com investidores brasileiros? Porque o investidor brasileiro que montar negócio no Brasil é estúpido, porque a carga tributária em cima dos produtos nacionais é fora de série e vai continuar absurda mesmo com essa reforma tributária do PT. E olha eu falando do PT, cara, a conversa aqui tem que tirar PT da mente, esquece o PT, desculpa que eu falei do PT, tá? Esquece o PT, não tem PT, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem ninguém. É só o presidente do Brasil. O presidente do Brasil não pode industrializar o Brasil com os recursos naturais que tem no Brasil e com o dinheiro que tem acumulado pelos milionários herdeiros inúteis e incapazes que tem no Brasil. Por quê? Porque os herdeiros inúteis e incapazes ganham dinheiro simplesmente porque tem dinheiro sem precisar investir com nenhum tipo de negócio arriscado. Eles não precisam arriscar o dinheiro deles, pode ficar com o dinheiro lá no Tesouro Direto, pode ficar com o seu dinheiro lá nos seus investimentos e eles ficam só ganhando dinheiro ali, só mamandinha ali, só no jugular, só sugando o povo, certo? Então esses caras não vão industrializar o Brasil, por quê? Porque a taxa Selic está 14,75 e não vale a pena. Se o cara tirar o dinheiro que está investido para montar negócio, é retardado, é estúpido, é viajão. Então, no Brasil, o Brasil não vai se industrializar por conta. Então, agora, por que o governo da China pode pegar empresas privadas da China e investir no Brasil? Porque a China é um país comunista, né, cara? E esse que é o problema. O comunismo é do mal. O comunismo não serve e não pode. A gente não precisa saber como é que o comunismo funciona. Por que a China é um país comunista? Porque lá na China, 51% de todas as empresas pertencem ao governo. Se 51% de todas as empresas na China pertencem ao governo, quer dizer que o governo na China é o sócio majoritário de todas as empresas. Então, todo lucro que as empresas dão, a metade do lucro vai para o governo da China. Se o governo é sócio de todas as empresas e tem a metade do lucro de todas as empresas, quer dizer que o governo da China não precisa cobrar muito impostos das empresas. O governo da China fica com parte do lucro. Um outro problema que a gente não pode saber do comunismo, a gente não tem que saber como é que essas coisas funcionam, é porque lá na China não existe funcionário ficar sem receber. Por quê? Porque o governo é sócio de todas as empresas. Então não existe o patrão não pagar o funcionário. Por quê? Porque todo funcionário é funcionário também do governo. Então não existe empresa que fecha da noite para o dia e desaparece com os equipamentos. Que nem no Brasil acontece um monte. Não paga os funcionários, fica devendo 2, 3, 4, 5 meses, depois fecha no estabelecimento e some. Na China isso não existe, porque se uma empresa quebrar, o governo vai bancar o prejuízo, o governo vai pagar os fornecedores, o governo vai pagar os funcionários. Então na China não existe calota. Por quê? Porque lá na China é um país comunista e a metade de todas as empresas pertence ao governo. E além de toda a metade de todo o negócio do governo, todo o lucro gerado por todas as empresas também vai para o governo. É por isso que o governo chinês tem muito dinheiro, é por isso que o governo chinês já tem mais dinheiro que os americanos. Porque todo o lucro de toda a empresa, a metade vai para o governo. E se o governo é dono de 51% de todos os negócios, é o governo que decide também aonde que vai investir, como vai investir e de que maneira o negócio vai se comportar no mercado. Por isso que a China é um país comunista e por isso que a China vai implementar empresas privadas chinesas no Brasil. Só que se ligou que o lucro das empresas chinesas que estiverem operando no Brasil estarão pagando lucro para o governo chinês? Você se ligou agora que a China é um país comunista e esse país comunista estará implantando indústrias no Brasil que é capitalista, que gerará lucro e que o lucro dessas empresas geradas no Brasil vão para o governo chinês?
Tá, mas antes que os patriotas venham falar, tá vendo? Falei que os comunistas eram do mal, esses caras do mal são dos infernos, esses comunistas. É o seguinte, gente, os comunistas, os chineses já estão comprando as coisas no Brasil. O Ratinho Júnior foi vender, vou vender o Porto de Paranaguá. Quem comprou foi o governo chinês, comprou lá. A Eletrobras também, Bolsonaro vai vender a Eletrobras, tem que ser privatizado. Quando bota o negócio para vender, compra quem tem dinheiro. Quem é que tem dinheiro? O governo chinês tem dinheiro. Por que o governo chinês tem dinheiro? Porque o governo chinês é dono da metade de todo o negócio que tem na China. O governo chinês é o governo mais rico do mundo. O governo chinês tem dinheiro para rasgar. Então, tudo que botarem para vender, os chineses vão comprar. Agora, o problema é o chinês está comprando? Ou é o governador que está vendendo? Ou é o presidente que está vendendo? Ou é o patriota abençoado que tem Deus, pátria, família no seu coração que está privatizando as companhias de energia, companhia de esgoto e companhia de tudo? O problema é o chinês comunista que está comprando aquilo que o patriota está vendendo? Ou o problema é o patriota que está vendendo? Aí eu falando dos patriotas, cara. Não, esqueça os patriotas. Esqueça o Lula. Na verdade, gente, enquanto a gente fica falando dos patriotas, dos petistas, fica nessa bosta aí, o Lula, o PT, o Bolsonaro, é Lula e Bolsonaro, enquanto a gente ficar nessa conversa aí, ó, os chineses têm com a grana, estão comprando as coisas, né? Os governadores patriotas aí estão vendendo as coisas, os chineses estão comprando. O Lula, que é comunista, foi lá para a China, já fez acordo combinado, vão trazer as empresas da China para se instalar, gerar emprego no Brasil, mas o lucro das empresas vai voltar para a China. Então o que está acontecendo? O Brasil está se tornando uma colônia da China. Por quê? Porque o lucro da Copel, lá da empresa de energia do Paraná, ninguém sabe quantas ações o governo chinês comprou. Ninguém sabe quantas ações da Sabesp o governo chinês comprou. Mas por que o governo chinês não vai comprar? Se tá para vender, o governo chinês tem dinheiro, compra e fica lá só sugando os dividendos das empresas, nessas companhias de capital aberto, nessas empresas de capital aberto. Então, é uma questão de modelo, é uma questão da gente entender, a gente precisa enxergar que o Brasil já está se tornando uma colônia do governo chinês, porque parte da energia elétrica que você paga vai para o governo chinês através dos dividendos, parte da Sabesp lá, do lucro das águas lá, dos esgotos lá da Sabesp, o governo chinês lá está recebendo os dividendos. E o problema é o governo chinês? Não, o problema é a gente que não consegue enxergar isso e não consegue se organizar de uma maneira melhor. Agora, por que os comunistas podem se organizar daquela forma e nós, capitalistas no Brasil, não podemos se organizar de uma forma ainda melhor? Por que eles não podem modificar a maneira com que a gente se organiza? Porque a gente não entende a maneira com que a gente se organiza. A gente não sabe como as coisas funcionam. Ninguém explica para nós. Então a gente não sabe, a gente não questiona, a gente não conhece. Aí a gente não conhece, não questiona, não nada, e os caras, ficam entregando o nosso país, a nossa soberania e tornando o nosso Brasil de volta colônia. Mas não de Portugal, mas colônia do governo chinês. Só queria deixar essa observação. Então, independente do seu viés ideológico, se é patriota, ou bolsonarista, ou petista, você vai estar trabalhando e parte do seu dinheiro, parte do teu suor, do seu esforço, vai estar indo para o governo chinês, que está colonizando o Brasil. Agora tem o título. E agora eu fui.